Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem Nuno Melo veio ao público fazer uma declaração em resposta ao posicionamento do Chega sobre o Orçamento de Estado. Nuno Melo basicamente disse que o Chega era uma desilusão para o seu eleitorado e que o seu eleitorado eventualmente gostaria de outra coisa. Eu não sei a que eleitorado especificamente é que Nuno Melo se refere. Eventualmente Nuno Melo terá votado no Chega e está insatisfeito com o posicionamento do partido. Isto sou eu a brincar, obviamente, mas as declarações de Nuno Melo vão contra a narrativa oficial sobre aquilo que é o Chega e sobre aquilo que o Chega deveria fazer. Vamos então ver aqui esta notícia que tem as declarações de Nuno Melo e vamos fazer alguns comentários sobre as mesmas. E bom, nesta notícia é dito: Nuno Melo acusa Chega de desiludir o próprio eleitorado ao afastar-se da negociação do Orçamento de Estado. Nuno Melo apela aos partidos políticos que se mostrem disponíveis para negociar o Orçamento do Estado. É verdade. E tem aqui: o Ministro da Defesa considerou esta quarta-feira que o Chega está a desiludir o próprio eleitorado ao afastar-se das negociações do Orçamento de Estado, afirmando apenas estar preocupado com quem pode ser parte da solução para fazer aprovar o documento. Bom, há aqui duas questões que Nuno Melo coloca que vão contra a narrativa oficial da própria AD. Número 1. Se o Chega é um partido de protesto, como foi repetido intensamente pelos meios de comunicação tradicionais e até reproduzido por estes líderes partidários, como é que o seu eleitorado ficaria desiludido quando o partido toma uma ação de protesto contra o sistema? É uma coisa que eu acho muito engraçada, porque por um lado dizem que o Chega não serve para construir coisíssima nenhuma e que são apenas de protesto. Quando o Chega toma uma ação de protesto contra o Orçamento de Estado e contra o sistema que tem atuado nos últimos 50 anos, o Chega deveria ter outra atitude e desiludir o seu eleitorado. Não, eu da minha parte, enquanto eleitorado do Chega, e Nuno Melo permita-me responder porque eu sou uma pequeníssima parte, obviamente, mas sou uma parte do eleitorado do Chega, certo? Eu estou bastante satisfeito com esta atitude. Eu não acho que o Chega deveria ter agido de outra forma e, portanto, a não ser que o Nuno Melo tenha votado no Chega, eu acho que tenho mais autoridade moral para falar sobre o eleitorado do partido do que o próprio Nuno Melo. E depois há a segunda questão, que é: andam com esta conversa desde março a dizer que não é não com o Chega. Não é não, não é não, não é não. Não queremos o Chega envolvido nas negociações. O Chega sai das negociações porque se sente colocado de parte e Nuno Melo diz que o Chega deveria fazer parte de uma nova solução para o Orçamento de Estado. Então, mas afinal, não é não ou o Chega deve fazer parte da solução? Tem que se decidir, não é? Vocês colocaram-se nesta situação, mais uma vez digo. Estão entre a espada e a parede por culpa própria. Então, mas afinal, não é não ou o Chega pode fazer parte de uma solução e os partidos devem todos fazer parte de uma solução? Temos que nos decidir. As duas declarações não podem coexistir, não é? É o que me parece a mim. Em declarações à margem de uma visita à Feira da Luz em Lisboa, o líder do CDS-PP responsável pela pasta da Defesa Nacional, Nuno Melo afirmou que está neste momento preocupado com quem pode ser parte da solução e não com quem manifestamente se quer apresentar aos portugueses como sendo um problema. Não, muito pelo contrário. O Chega não se quer apresentar como um problema. Depois das eleições em março, depois de sabermos os resultados, humildemente, André Ventura foi de forma incansável a todos os canais disponíveis, SIC Notícias, CNN, foi a todos os canais disponíveis, dar várias entrevistas. No espaço de 2 semanas, André Ventura cedeu 5 ou 6 entrevistas, deve ter sido isso, a dizer que estavam disponíveis para negociar, que estávamos disponíveis para negociar, que havia espaço para haver cedências dos dois lados, para formar uma maioria absoluta, para se governar com maior estabilidade, etc. E agora o Chega quer ser parte do problema. O Nuno Melo tem que ter a noção que está numa coligação que afastou da mesa de negociações mais de 1 milhão de votantes. Portanto, esta viragem à direita, retirando o Chega da equação, significa bola. E o que vocês fizeram foi retirar o Chega da equação. Não quiseram coligação porque não é não, não é não, não é não. Continuam com esta conversa e agora de repente querem ajuda do Chega para construir soluções. Decidam-se. Ou querem uma ou querem outra. Portanto, não é não com o Chega. Agora aprovem o Orçamento de Estado com o Partido Socialista. Eu não sei qual é que é a dúvida. Desvalorizando o afastamento do partido de André Ventura das negociações do Orçamento de Estado para 2025. Desvaloriza o afastamento, mas está a falar sobre ele. O Chega é um partido que primeiro disse que o governo teria que aceitar a prisão perpétua. Ninguém ligou muito ao disparate. Bom, então, mas é um disparate que é praticado na maior parte dos países da União Europeia. Portanto, Nuno Melo deve estar a dizer que as políticas da maior parte dos países da União Europeia, e a maior parte desses países também são mais prósperos do que Portugal, aderiram a um disparate, eventualmente nas palavras de Nuno Melo. Portanto, a prisão perpétua deveria ser sim uma política em Portugal.
Portugal é dos pouquíssimos países na Europa que não tem prisão perpétua para caso nenhum. Há vários países que têm prisão perpétua apenas para alguns casos, há outros que são mais abrangentes. Portugal é dos pouquíssimos que não tem prisão perpétua para caso nenhum. É verdade. Dos pouquíssimos. Basta confirmar algumas estatísticas, alguns dados, e percebemos que quem está a dizer um disparate é o Ministro da Defesa, mas isso também não é propriamente uma novidade. Portanto, alterou a fasquia para dizer que só aprovaria o Orçamento de Estado desde que tivéssemos um referendo às migrações e depois percebeu que também aí não teve muita sorte. Eu acho muita piada. Porque os democratas, os moderados, não querem dar a palavra ao povo. Têm medo do referendo. Porquê? Sabemos desde o início que o Chega tem como uma das suas principais causas o controle da imigração nos mais variados aspectos que eu acho que isso engloba. Ou seja, o controle da imigração para mim não é só a alteração de leis, o controle de quem entra e o filtro de quem entra. Também é, mas não só. O regularizar da situação da imigração envolve a deportação de muitas pessoas, envolve perceber quais é que são verdadeiramente as necessidades da economia, não é deixar entrar e depois deixar as pessoas a dormir debaixo da estação de Santa Apolónia e andar aqui a prejudicar e a pressionar os serviços públicos e, portanto, há vários passos que eu acredito que entram na regularização da imigração. As leis, obviamente, porque eu acho que primeiro se deve estancar o problema na fonte e depois resolver o que está cá dentro, porque quer dizer, se nós começamos a deportar pessoas e elas continuam a entrar, o problema continua a existir, certo? É o meu entender. E, portanto, primeiro deve-se sim filtrar o controle nas fronteiras, etc. Depois das entradas estarem mais regularizadas, devemos começar a deportar as pessoas ilegais, quem comete crimes, quem está apoiado em estados sociais, quem não tem emprego nem tem histórico de procura, porque compreenda-se, obviamente, que se deve dar um prazo. Deve-se dar um prazo, eu acredito, porque a pessoa até pode ter entrado com um contrato de trabalho para um trabalho precário e depois não ter trabalho. E deve-se dar um prazo para a procura. Se esse prazo, e eu acho que deve ser curto, se esse prazo existir e não for cumprido, a pessoa tem que sair do país, obviamente, porque não está cá a fazer nada se não está a contribuir, é o que me parece. Depois, proximidades culturais, etc. Mas isso são coisas que devem ser debatidas depois de se resolver o macro. E o que é o macro? Controlar as fronteiras, deportar quem está a mais. É tão simples como isto, pronto. Estes são os dois grandes primeiros passos. E isto, para o Chega, são causas centrais. A imigração é uma causa central. Portanto, o referendo à imigração é única e exclusivamente dar a palavra ao povo. Mas o centrão, moderado e democrata, tem medo de ouvir democraticamente o povo. Aliás, Miguel Sousa Tavares já veio dizer que o referendo era nazi. O Miguel Sousa Tavares tem que se controlar um bocadinho e abrir um livro de ciência política, que eu, sinceramente, com esse tipo de comentários, eu não sei se ele alguma vez abriu um. Temos aqui: o líder dos centristas deixou o apelo para que os partidos possam ser parte da solução e se mostrem disponíveis para negociar de forma a que Portugal tenha estabilidade política, concluindo que o Chega está a desiludir o próprio eleitorado ao não procurar essa mesma estabilidade. O Chega procura estabilidade desde março. Estamos em setembro, Nuno Melo. O Chega anda à procura de estabilidade desde março. Ofereceu-se para negociar, ofereceu-se para fazer parte de uma circunstância de governo, de uma solução de governo que dava maioria absoluta. Portanto, o Chega desde março que anda à procura de uma solução. Não quiseram a estabilidade política. Optaram por governar de forma minoritária. Aliás, nunca houve um governo tão minoritário quanto este da AD. E, portanto, se quiseram avançar com a instabilidade, agora não culpem o Chega deste resultado. Agora ajoelhem-se ao Partido Socialista. Têm essa oportunidade, não queriam negociar com o Partido Socialista. Agora podem-no fazer às claras. Não precisam de trocar cartas. Nuno Melo disse ainda que o desejo de que os partidos se apresentem como parte da solução não significa necessariamente uma aproximação ao PS, mas sim que o governo ouvirá os partidos tendo como base o programa de governo da Aliança Democrática que venceu as eleições. Queremos uma solução que seja boa para Portugal. E essa solução que é boa para Portugal é uma solução que passa por um orçamento de Estado, porque com essa aprovação muitos portugueses terão a vida muito melhor a partir desse dia. Bom, Nuno Melo pode achar que o seu programa de governo é o melhor para o país, quer dizer, mal fora que Nuno Melo aprovasse como líder do CDS e como parte de um governo, aprovasse um programa de governo que ele acreditasse não ser o melhor para o país. Ele pode acreditar no que ele quiser, mas ele tem que perceber que o melhor para o país não é óbvio. O melhor para o país pode ser subjetivo consoante a visão ideológica de quem olha para esse melhor para o país. Porque o melhor para o Partido Socialista não é obviamente o melhor para o Chega. E o melhor para o Chega não é seguramente o melhor para o Bloco de Esquerda.
nada. Portanto, o melhor para o país, Nuno Melo está-se a referir a um conceito que é subjetivo consoante a visão de quem olha para ele. E, portanto, o melhor para o país, para o Chega, um exemplo, é regularizar a questão da imigração. Controle de fronteiras e a deportação de muitas pessoas. André Ventura já falou, inclusive, chamou-lhe repatriação na altura, se não estou em erro. E, portanto, ao retorno, disse alguma coisa deste género, já não me recordo das palavras. Portanto, isto é uma forma de melhoria e é o melhor para o país. O PSD, pelos vistos, não parece estar de acordo, porque não está a deportar pessoas, fez uma mínima alteração legal que em nada altera o panorama da imigração se não for fiscalizada e, portanto, ficamos na mesma. E, portanto, o melhor para o país para o Chega, nesta situação, não é o melhor para o país para o PSD e para a AD. E, portanto, no meu entender, o Chega fez todo o sentido a afastar-se do Orçamento de Estado. Eu acho, aliás, no meu entender, até vou mais longe, que o Chega já se deveria ter afastado desse Orçamento de Estado muito mais cedo. Fez agora, ainda bem que fez. Eu acho que o único pecado foi ser tardio, mas por mim está tudo bem, foi feito, é o que interessa. O PSD nunca iria negociar com o Chega, portanto o Chega só adiantou o que seria inevitável, que seria a negociação entre a AD e o Partido Socialista, e portanto agora se quiserem que façam aprovar o Orçamento de Estado. Se não conseguirem, vamos então para eleições e vamos ver se o espírito do Cavaco Silva deixa então à terra para satisfazer as necessidades e as vontades de Luís Montenegro. Eu acho que o Luís Montenegro está um bocadinho iludido e a sua arrogância mostra que Luís Montenegro está claramente iludido sobre os possíveis resultados de novas eleições antecipadas. Mas vamos ver o que o futuro nos reserva. Da minha parte era isto, meus caros. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 19 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.